no livro de Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1 seguintes. Enquanto você vai encontrando, eu vou rezando. Persíneo cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite dos seguintes termos. É sobre o profeta Elias que nós iremos falar. Suas palavras queimavam como tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-los irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios. Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da morte, e o arrancastes da região dos mortos pela palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda com força, com coragem, como quem respeita a dignidade de um profeta do caráter de Elias. Quando nós olhamos para a história do profeta Elias, ele se destaca dentro das Sagradas Escrituras. Ele é conhecido pelos padres da igreja, como dizia Santo Ambrósio, como o príncipe dos profetas. Outros vão dizer que o profeta Elias é o leão dos profetas, porque como o leão ele reina, e o rugido do profeta Elias continua a rugir. O rugido de um leão alcança 8 quilômetros, mas o rugido do profeta Elias chegou às extremidades do céu,
as profundidades do inferno e os quatro cantos da terra. O que se falou de Francisco de Assis, também se fala do profeta Elias. O Papa João Paulo II dizia: o mundo tem saudade de Francisco. Nós podemos dizer o mesmo do profeta Elias. O mundo tem saudade do profeta Elias. A saudade é tão grande que todos esperam que antes da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, os padres da igreja, como Santo Agostinho, São Gregório Magno, diz que o profeta Elias virá para combater o anticristo. Tal é a expectativa desse profeta. No tempo de Jesus, se esperava pelo profeta Elias, e Jesus Cristo dizia: o profeta Elias veio, foi João Batista. O rugido, a voz que clamava no deserto era João Batista, mas o espírito que habitava sobre ele era o espírito do profeta Elias. Irmão, hoje eu quero pregar com a mesma intensidade desse profeta. Eu quero pregar com o mesmo zelo desse profeta. A Sagrada Escritura diz, no livro de Eclesiástico, capítulo 48, no versículo 1, que quando ele pregava, saía fogo da sua boca. Eu não tenho dúvida, porque quando eu orava, Deus falava que ele vai transportar o cálice, que a glória de Deus vai descer neste lugar. Se prepara, porque nesta pregação vai sair fogo da minha boca, direcionado para o teu coração, e você será abraçado pelo fogo do Espírito Santo. E se você crê, dá um glória para me ouvir. Quando a gente olha para esse profeta, há uns desígnios do Senhor diferenciados na vida de algumas pessoas. E a vida do profeta Elias, diz a tradição judaica, que o pai dele teve um sonho quando a sua esposa estava grávida. Diz que de repente ele sonhou, e quando ele teve o sonho profético, ele foi conduzido ao templo de Jerusalém, porque falaram para ele revelar os sonhos para o sacerdote, para que o sacerdote do templo pudesse interpretar aquele sonho. E de repente o pai dele sonhou que havia uma criança que era envolvido pelo manto de fogo, e que havia um anjo de fogo, e aquela criança, o anjo tirava e alimentava, tirava de um altar de fogo labaredas, e introduzia o fogo na boca do profeta, ainda quando criança. E aquela criança foi sendo alimentada pelo fogo. Assim foi a revelação através do sonho que o pai dele teve. Foi ao templo, contou toda esta história. O sacerdote discerniu e disse: é porque esta criança será levantada por Deus na casa de Israel, e esta criança, ela vai fazer com que Israel passe pelo gládio do fogo e da justiça de Deus. O profeta Elias é um profeta que fez estremecer Israel. O profeta Elias é um profeta que impactualizou a terra e ainda continua a impactualizar. Ele não é só um profeta conhecido como um profeta do fogo, mas era um homem que vinha do deserto, era um homem que vinha das cavernas, era um homem que vinha da intimidade com o Senhor. Quando as Sagradas Escrituras mencionam o profeta Elias,
não fala da sua árvore genealógica, não fala do seu pai, não fala da sua mãe, não fala dos seus irmãos. A Sagrada Escritura diz em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, que de repente mostra ele vindo. De repente é o profeta Elias. E quando o profeta Elias aparece no reinado de Acabe, um profeta que nunca tinha sido mencionado, um profeta que era desconhecido, que as pessoas não conheciam, então de repente ele aparece diante do rei Acabe, um reino que estava tomado pela idolatria de Baal, junto com sua esposa Jezabel. Ele aparece no meio da multidão, ele vem com seus cabelos como nazireu, era um cabelo grande. O voto dele: não bebia vinho, não tocava em morto, era uma pessoa consagrada inteiramente a Deus, não passava navalha na sua cabeça, os seus cabelos eram longos, porque ele era um nazireu como Sansão e como João Batista. Então de repente, quando ele chega em Israel, ele levanta a mão diante do rei. O rei pensa que é mais um maluco. O rei pensa que é mais uma pessoa metido a profeta. Então de repente, quando o profeta levantou a mão, ele disse: não choverá em Israel, não cairá orvalho e nem choverá, até quando eu disser. Ele baixa a mão, dá meia volta, vou ver. Volta para o deserto, para o silêncio secreto com o Senhor. O rei de Israel de repente pensa: é mais um maluco. As pessoas começam a rir, começam a zombar, não conhece ele é uma pessoa desconhecida. Mas a partir do momento que aquele homem começou a profetizar, foi se passando os anos, foi se passando os meses, foi se passando os anos, e de repente não caía uma gota de orvalho, não caía uma chuva, as nuvens pararam, o sol começou a desolar a casa de Israel, o povo começou a tombar de fome, o gado, os animais, a vegetação começou a secar, tudo começou a cair por terra. Foi 3 anos e meio, vai falar a carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, 3 anos e meio que o profeta fechou o céu, e o povo de Israel sentiu o peso da profecia, até que o céu se abriu, quando ele profetizou. Quando nós falamos do profeta, nós estamos falando de um homem que tem autoridade na terra. Nós estamos falando de um homem que tem a chave de Davi. Do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Quando eu orava a Deus, Deus falava nesta tarde comigo, que Deus está abrindo as portas para você, nesta noite. Deus está fechando a porta do inferno, e abrindo a porta do céu, e te dando a vitória, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, aplaude e glorifica. Era um profeta diferente. Era um profeta que tinha intimidade com Deus. Era um profeta que tinha mística. Era um profeta que tinha um coração inquieto pela casa de Deus. Era um profeta que o zelo pela casa do Senhor ardia, como diz o Salmo 68, versículo 10: o zelo pela tua casa me consome. Ele foi para o deserto, ele foi para as torrentes de Carite. Lá ele era alimentado, diz as Sagradas Escrituras, pelo um corvo. O corvo vinha trazer para ele todos os dias pão e carne. O corvo, dentro das Sagradas Escrituras, ele tem 2 significados.
O primeiro é de esperança. Porque quando veio o dilúvio sobre a terra, quando Noé estava dentro da barca, que o mundo tinha sido inundado pelo dilúvio divino, a primeira ave que foi solta foi o corvo. Quando Noé soltou o corvo, então o corvo voou como um sinal de esperança, e logo depois soltou a pomba, porque o corvo representa a noite, mas também a pomba representa o dia. Eu quero falar para você, diz o Salmo, que o pranto dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o corvo está surgindo, ele está dizendo: é noite, mas está chegando a manhã, está chegando a vitória. Talvez você chegou aqui na noite da tua vida, talvez você chegou aqui no meio da escuridão, das trevas. Eu não sei, atribulado, eu não sei como você está. Eu sei que eu venho da parte do Senhor, e Ele manda eu profetizar que o dia já está amanhecendo na tua vida, na tua história, porque milagres vão acontecer. O corvo representa esperança, mas o corvo também representa a morte. O filme do Mel Gibson mostra muito bem o ladrão e um corvo comendo os seus olhos, no filme da Paixão de Cristo, porque o corvo representa também a morte. Eu quero falar para você, é necessário você morrer para o mundo, é necessário você morrer para as coisas da terra. O corvo vai falar também os padres da igreja. São Gregório Magno diz que o corvo representa os pregadores, porque o corvo, ele grita cras, 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 e o grito dele representa os pregadores que pregam de forma estridente. As plumagens são pretas, porque representa a alma penitente. Eu quero falar para você, é necessário nesta noite levantar novos corvos, pregadores penitentes da palavra do Senhor. Pregue, se necessários, palavras, dizia São Francisco de Assis. Santo Agostinho dizia: é eloquente aquele cuja vida é uma pregação. Que a tua vida seja uma vida reta com o Senhor, que a tua vida seja uma vida com um altar reparado de Deus, porque quando as pessoas olharem para você, precisa ver o reflexo da glória do Senhor. As pessoas precisam olhar para você e ver de fato a imagem e semelhança de Deus. O profeta Elias é um profeta reconhecido, que fez o céu fechar e fez o povo purgar os seus pecados, porque ele estava no meio de uma terra de sincretismo, que adorava dois deuses, adorava Deus e adorava Baal, adorava Iavé e adorava Aserá. O seu coração estava dividido, mas o zelo pela casa do Senhor fez com que Israel endireitasse as suas veredas. Você tem adorado quantos deuses? Você tem adorado quantos deuses na tua vida? O dinheiro tem sido um Deus para você? O materialismo tem sido um Deus para você? O que você tem reservado para Deus? Qual é o seu compromisso com o Senhor? Qual é o preço que você tem pagado? Talvez você está muito mais interessado na casa, no apartamento, no carro do ano, de aumentar o seu salário. Talvez você está muito mais interessado em fazer uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, do que dobrar os seus joelhos no chão e ver a glória do Senhor acontecer. Por onde você tem andado? Você tem reparado o teu altar?
Você tem reparado o teu altar? Você tem reparado? Você tem se colocado na brecha? Diz o profeta Ezequiel no capítulo 22, no versículo 30: eu tenho procurado homens que se detivesse diante da brecha e reconstruísse o muro. Deus nesta noite quer pessoas que se colocam na brecha entre o céu e o inferno e repare sobre a vida das almas. Pessoas apaixonadas pela casa do Senhor, pessoas que têm um zelo, pessoas que estão famintas de almas. Você precisa nessa noite arder. Você precisa ser apaixonado pelo Senhor, como o profeta Elias era. O profeta, depois da fonte de Carite ter secado, ele vai até a casa de uma viúva, já na Transjordânia, no território pagão. E é no meio do pagão que Elias vai viver. Quando apenas uma viúva tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Quando de repente o profeta pede de comer para ela, ela diz: eu não tenho o que comer, tem um pouco de óleo, um pouco de azeite e um punhado de farinha para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer. O profeta Elias fala: faça para mim o pão. Aquela mulher acreditou, mesmo sendo pagã, acreditou na palavra do profeta, acreditou num homem de Deus. É assim que as Sagradas Escrituras faz referência a Elias, homem de Deus. Quando de repente aquela mulher começa a preparar o pão, ela coloca o óleo, ela coloca a farinha, e de repente quando ela está preparando, que está pronto, ela olha para a botija continua com óleo, ainda existe farinha. Ela prepara para ela prepara para o seu filho. Quando ela olha para a botija, continua com óleo, continua com farinha. O que aconteceu foi até o momento que a chuva não tinha caído ainda na terra, ela foi sustentada pela palavra do profeta. Havia farinha e havia óleo na botija. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está começando a entender o que eu estou pregando? Eu vim aqui da parte de Deus dizer que Deus vai providenciar farinha na tua botija, óleo na tua botija. Deus vai preparar, Deus vai abrir as portas, Ele vai te conceder emprego, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai trazer a prosperidade material e espiritual. Deus vai fazer algo diferente nesta noite. E se você crê, dá um glória para me ouvir e aplaude esse Deus. Você não entendeu. Eu ouvi as palmas, os aplausos, mas eu não vi o glória. Eu vou fazer de novo para ver se você entende. Quantos creem nas promessas? Quantos creem nas profecias? Quantos creem na revelação? Dá um glória para me ouvir e aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Dá um glória para me ouvir e aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Dá um glória para me ouvir e aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aplaude, aplaude, aplaude. Ah! Às vezes as pessoas conhecem o profeta Elias como o profeta do fogo. Eu vou dar uma nova definição para ele. Ele é o profeta das águas. É também do fogo, mas ele é o profeta das águas. Diz, depois de 3 anos e meio, o profeta agora é conhecido. Há 3 anos e meio que Israel está gemendo.
A maioria do gado foi morto. A maioria dos animais, das ovelhas, dos cabritos, foram todos mortos. Pessoas começaram a tombar, morrendo de fome e de sede. Uma única voz que escutavam, o único nome que escutavam, era o nome do profeta Elias. As pessoas se perguntavam o que está acontecendo. Eles diziam: é um tal do profeta Elias, ele profetizou e nós estamos pagando o preço. Chegou a hora de o profeta se apresentar na presença de Deus e também na presença dos homens. Agora ele não é desconhecido, agora ele não é um Zé Ninguém. Agora todos sabem que quando o profeta fala, as coisas acontecem. Ele vai até o rei Acabe. Quando ele vai até o rei Acabe, quando Acabe olha para o profeta Elias, diz lá em 1 Reis, capítulo 18, ele diz assim: por acaso é tu perturbador da casa de Israel? Por acaso é tu que tem perturbado o meu reinado? Por acaso é tu que tem perturbado o meu trono? Por acaso é tu que tem abalado a estrutura desta terra? Que tem feito os lagos secarem, os açudes secarem, os rios secarem, que tem feito as árvores murcharem, secarem, que tem feito os animais morrerem, homens morrerem? Por acaso é tu que tem feito tudo isso? Cadê os novos profetas Elias que tem incomodado a terra? Cadê os novos Elias que tem feito tremer o império de Baal? Cadê os novos Elias que tem feito a terra gemer? Cadê os novos profetas Elias que tem feito sacudir a terra, que tem perturbado a terra? Deus precisa de homens como o profeta Elias, mulheres como o profeta Elias, que faça a terra estremecer, que faça a terra gemer. E nesta noite você está sendo convocado para ser profeta das nações, homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus. Acabe treme na presença do profeta. Elias desafia, fala: aquele Deus que for o Deus verdadeiro, se é Yahvé ou Baal, vai ter que fazer com que caia fogo do céu. De repente se juntou 450 profetas de Baal, 400 de Aserá, 850. Eles começam de manhã até meio-dia, fazer orações, cantar louvores ao seu Deus, se cortarem com navalhas, derramando sangue, para ver se Baal respondia. Mas de repente Baal continuava mudo. Vai falar o Papa Bento XVI: Baal é um Deus mudo. Há quantos Deus mudos no mundo, que as pessoas estão clamando, mas não estão vendo nada, não estão sendo correspondidas. Mas de repente, quando eles cessaram, então de repente o profeta Elias se posicionou como um soldado. Diz o texto sagrado da palavra de Deus, 1 Reis capítulo 18, versículo 30, que a primeira coisa que o profeta Elias fez foi reparar o altar de Deus. O profeta reparou o altar, e quando ele reparou o altar, ele de repente cavou uma valeta, de repente picotou o animal, colocou o animal para o sacrifício, colocou a lenha, colocou o animal em cima da lenha. Não sendo necessário, ele derramou ali baldes d'água, e quando a água inundou aquele lugar, o profeta de repente ergue os seus olhos para o céu. Quando ele ergue os seus olhos para o céu,
Ele clama a Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele clama a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de repente vem um raio. Diz os teólogos que veio um raio. Só que eu me admiro. E esse raio consumiu tudo. Consumiu o sacrifício, consumiu a madeira, consumiu as pedras, consumiu a água, consumiu a areia. Tudo foi consumido pelo fogo divino. Sabe o que me admira? É vir um raio sem nuvem. Porque olhava para o céu, não tinha uma nuvem. Olhava para o céu, não havia nuvem. Mas veio o raio, veio o fogo, veio o mistério. Eu quero falar para você nesta noite. O Salmo 121, versículo 1: ergo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. Do céu e da terra, do céu e da terra, do céu e da terra. Aplaude e dá um glória bem alto aí. E aí depois vem um mistério. Porque depois de 3 anos e meio sem chover, o profeta sobe para o pináculo da montanha. A montanha é o Monte Carmelo. Eu tive em Israel nessa montanha ano passado. E pude contemplar a visão daquele lugar. Se dá para o mar, uma visão linda. A montanha do Monte Carmelo é 25 quilômetros de montanha. De repente o profeta começa a orar a Deus. E quando o profeta começa a orar, ele manda um servo. Fala: olha para o mar e vê se a nuvem vem. O servo vai e volta e fala: não veio. O profeta se ajoelha 1, 2, 3. O servo olha e fala: não veio. Ele se ajoelha 7 vezes. De repente, quando ele se ajoelha 7 vezes, ele manda o servo olhar. Quando o servo volta, ele fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É a promessa de Deus chegando na terra. É a chuva chegando depois de 3 anos e meio. É a glória, é o milagre. É Deus mostrando que o profeta tem a chave de Davi. E quando ele profetiza, fecha. Quando ele profetiza, abre. É Deus mostrando o mistério. Quando eu olho a nuvem do tamanho da mão de um homem, eu lembro da minha mão. E a minha mão tem 5 dedos. Eu lembro do nome de Maria, que tem 5 letras. Eu lembro do nome de Jesus, que tem 5 letras. Quando eu olho para a minha mão, eu lembro que na minha mão tem 27 ossos. E esses 27 ossos representam o Novo Testamento. Vem uma nuvem. Os padres da igreja vão dizer que esta nuvem, ela vem do mar. E como ela vem do mar, ela não adquire o sal que representa o pecado, mas ela vem com a água doce e pura. Ela vem, esta nuvem é a Virgem Maria, que vem imaculada no Novo Testamento. Esta mulher que vem avançando em ordem de batalha para destruir Baal, Satanás e todo o principado. E se você crê, pode aplaudir e glorificar a Deus. As pessoas às vezes me perguntam: por que, irmão Trovão? Me perguntaram nessa semana, nesse final de semana. Eu preguei no sábado, ia saindo,
E veio uma jovem e perguntou para mim: por que o seu nome é Irmão Trovão? Eu falei: eu não vou te responder hoje não. Está ali a prova, o Gerson que estava no evento. Ele ouviu tudo isso. Eu falei: vai amanhã que eu vou te responder. De repente, antes de eu começar a pregar, a manifestação da glória chegou primeiro. Como hoje. Ela não chegou agora. Ela chegou à tarde, quando eu estava em oração, eu e Gerson, na presença de Deus. O meu cálice transbordava. Quando foi no domingo à tarde, que antes de eu começar a pregar, caiu uma torrente d'águas, começava a trovejar. Aquela menina começava a perceber, aquela menina começava a sentir, aquela menina começava a perceber o porquê o meu nome era Irmão Trovão. Porque quando começa a trovejar, eu digo: Deus me chama pelo nome. E aí, aconteceu o mesmo mistério do profeta Elias, de um grau menor. Eu assumi, estava chovendo de tal maneira que estava chovendo dentro da matriz, como uma cascata. Chuva, um barulho intenso, sem condições para pregar a palavra. De repente eu comecei a conduzir uma oração e falei: Deus, pede para a irmã chuva silenciar. E fui fazendo a oração. E de repente a chuva foi parando. E daqui a pouco ela intensificou novamente. Eu continuei orando a Deus e falando: Senhor, não olhe para as minhas misérias, para os meus pecados, mas tenha misericórdia. Faz com que essa chuva cesse. De repente eu pedi, a chuva continuava caindo. Pedi para cantar uma canção de Nossa Senhora. E eu falei para o pessoal: fica tranquilo que a chuva vai cessar. Cantou a música de Nossa Senhora. Comecei a pregar e a chuva cessou. Nós víamos hoje no carro, e de repente nós começávamos a orar. Estava fazendo sol. No domingo Deus tinha fechado as comportas do céu e a chuva tinha parado. Mas nesta tarde nós começamos a orar, e de repente Deus abriu o céu, derramou as chuvas da graça. Nós chegamos à tarde e começou a trovejar neste lugar. Eu falei para as pessoas: começa a anunciar, porque eu cheguei. E quando eu cheguei, Deus honrou, mesmo na minha miséria, mesmo no meu pecado. E é por isso que as pessoas entendem porque meu nome é Irmão Trovão. E quando eu pregava no domingo, e quando eu pregava e falava, Deus confirmava com os trovões no céu, na terra. Eu quero falar para você nesta noite, escuta bem o que eu vou dizer para você. Deus vai bater na porta do teu coração, e se prepare, porque Deus vai trazer a cura e a libertação. Eu cheguei na casa da missão Metanoia, já tinha uma alma que tinha acabado de chegar. Essa pessoa foi vítima de um malefício, de um feitiço, perdeu tudo, todos os seus bens, perdeu a esposa, perdeu seu filho, perdeu tudo que tinha.
experimentando a miséria, porque experimentou, foi vítima de um trabalho de feitiçaria dos deuses de Baal. Mas ele diz que no ano passado, quando eu vim no retiro, lá no Redil das Irmãs, falou que tinha uma pessoa que foi vítima de malefício, de bruxaria, que estava sendo liberto. Ele começou a passar mal, ele começou a tossir, ele começou a chorar, e ali houve uma libertação. E aí ele falou que depois daquele dia, as portas começaram a se abrir na sua vida, as portas começaram a acontecer, mas mesmo assim ele está ainda em combate. E quando eu cheguei na missão, na casa de missão, Metanoia, eu falei, eu vim da parte do Senhor, e eu quero profetizar com toda humildade. Eu quero dizer para você, que o que o diabo roubou na tua vida, Deus vai restituir. Eu quero profetizar hoje, segura. Eu não vim profetizar só na vida dele, eu vim profetizar na tua vida, eu vim profetizar na tua história. Eu não sei o que o diabo roubou na tua vida, eu não sei o que ele fez, se ele matou, se ele roubou, se ele destruiu. Eu sei que hoje o altar de Deus vai ser reparado, e o fogo de Deus vai descer, e tudo que o diabo roubou na tua vida, Deus vai restituir. E se você toma posse, dá um glória e aplaude esse Deus. Eu quero saber se tem alguém que está disposto a orar neste lugar. Ministério em ordem de batalha. Eu aprendi na minha caminhada que Deus só manifesta quando a gente ora. E você pode ser a pessoa menor, pequenina. Quando você ora, Deus ele manifesta. Irmão, tudo que eu prego aqui não é trazendo os holofotes para mim. Às vezes a gente fala alguns testemunhos para edificação da assembleia. Quando as pessoas vêm tirar foto, querer oração, alguma coisa, um abraço, estar junto, a gente quer estar junto do homem de Deus, da mulher de Deus. Quando eu vi aquele rapaz ali, aquele Gerson ali, aquele menino transborda de Deus. Já fica aqui, filho, para quando a gente começar a orar aqui, esse lugar tremer. Quando eu vi ele, eu queria estar perto dele, do lado dele, porque eu sentia que tem uma unção na vida dele. Quem não quer estar com São Francisco de Assis? Quem não quer estar com o profeta Elias? Quem não quer estar com os homens de Deus? É natural. Mas irmãos, com todo respeito, eu sou um pecador, um miserável. Talvez se você pudesse ver um filme meu, talvez por trás dos bastidores, eu acho que talvez ninguém ficaria aqui. Porque eu sou pecador, sou miserável, reconheço a minha miséria. E quando aparece um pouquinho de glória na minha vida, de manifestação de Deus, eu uso a frase dos jesuítas: ad maior gloriam Dei. Tudo para a maior glória de Deus. Toda luz que você possa ver nessa noite na minha vida, não é minha, é do Criador, é de Deus. E eu aprendi, quando pessoas se posicionam com Deus, Deus se posiciona com as pessoas. Deus precisa encontrar almas apaixonadas, almas que gritem, almas que esperam pelo Senhor, esperando pelos mistérios, pelas profecias, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Almas que estão dispostas a pagar um preço pelo Criador, almas que estão dispostas a se colocarem diante da brecha,
almas que estão dispostas de se colocar no secreto com Deus, almas que estão dispostas a estar no meio do escondimento, almas que são como o profeta Elias no meio do deserto, da caverna, almas que estão no escondimento, mas quando se manifestar, a glória de Deus manifesta junto. Aqueles que querem entrar no secreto com o Senhor, nesta noite, vai ficando de pé, vai ficando de pé. Repara o altar, repara o teu altar. Repara o teu altar, repara o teu altar, repara o teu altar. Levanta na autoridade. Reconhece que você é um pecador, reconhece que você é um miserável, reconhece que você depende do teu Deus, reconhece que você não é ninguém. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, nós reconhecemos a nossa miséria, Senhor, o nosso coração dividido pelas coisas do mundo, as coisas materiais, o dinheiro, Senhor. Repara, Senhor, eu quero reparar nesta noite, Senhor, o meu altar, eu quero reparar a minha vida, e no meio do meu altar, Senhor, eu quero clamar o fogo divino, eu quero clamar a tua glória, e quando o teu fogo chegar, eu quero clamar pelas águas do Espírito, pela chuva da misericórdia. Eu quero ver o teu rio fluir, Senhor, eu quero ver o teu rio fluir neste lugar, eu quero ver a glória de Deus manifestar neste lugar. Se posiciona na autoridade, deixa o rio fluir, deixa a glória de Deus acontecer, deixa a glória de Deus manifestar neste lugar. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós.